Decisão tomada. Filipe Luís pode deixar o Flamengo. De La Cruz fora do Super Mundial. E pré-jogo? Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Mengão entra em campo contra o Los Angeles para a última partida da primeira fase do Super Mundial de Clubes. O Flamengo já está classificado em primeiro do grupo D e agora aguarda o seu adversário nas oitavas e vai cumprir tabela jogando esta partida de hoje. Por isso o técnico Filipe Luís deve fazer algumas mudanças no time. A equipe finalizou a preparação para esse jogo ontem e hoje o técnico Filipe Luís vai definir o time. Ele que normalmente finaliza as suas escolhas de escalação no dia da partida, horas antes da partida, mas já deu a entender que vai preservar alguns jogadores, vai mesclar esse time, já que já tem a classificação garantida e por isso pode dar mais minutagens a alguns jogadores que tiveram poucos minutos em campo. E aqueles que nem entraram em campo pode ser que ganhem oportunidade na partida de hoje, como é o caso do Alexandro. Ele que ainda não estreou na competição, estava tratando um problema muscular e agora já está totalmente à disposição. E a tendência é que o lateral esquerdo assuma a posição neste jogo e o Ayrton Lucas vá para o banco de reservas. O único desfalque do Flamengo é o De La Cruz, jogador que já vinha sendo reintegrado ao elenco, participando de algumas atividades junto com o elenco, mas acabou tendo um retrocesso no processo de recuperação, voltou a sentir dores, não tem lesão constatada, mas como voltou a sentir dor, não estará à disposição para esse jogo de hoje. O Flamengo, inclusive, ontem emitiu uma nota oficial falando sobre a situação do jogador. E aí, depois da nota oficial do Flamengo, saíram muitas notícias de que o De La Cruz estaria de fora do Super Mundial. E o Flamengo fez, então, uma nota de esclarecimento dizendo que essas notícias elas não são verdadeiras. O jogador vai continuar aqui nos Estados Unidos para disputar a competição, tratando no departamento médico. Se ele estará ou não à disposição para as próximas partidas, vai depender da sua recuperação. Mas o Flamengo não bateu o martelo em relação à situação do jogador. Então, ainda há chances, caso o Flamengo vá avançando de fase, que o De La Cruz fique à disposição para o técnico Filipe Luís. Na fase de grupos, ele não vai jogar, porque hoje não vai poder entrar em campo, não participou de nenhuma das partidas até aqui, então na fase de grupos ele tá fora, não vai jogar. A tendência aí é que ele continue trabalhando no departamento médico e vamos ver em que momento ele vai voltar a ficar à disposição. De La Cruz que vem nesse processo, né, de recuperação do problema que ele tem no joelho direito e aí constantemente ele precisa ficar fora para poder tratar e mais uma vez ele acabou tendo esse problema e por isso não está à disposição. Mas há chances do De La Cruz ainda disputar a competição. Para o jogo de hoje, sem condição, é o único desfalque do técnico Filipe Luís. A provável escalação do Flamengo com essa equipe mesclada e sem o De La Cruz à disposição é a seguinte: Rossi no gol, a linha defensiva com Varela, Danilo ou o João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro. No meio-campo, Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo. Ou o Alaciano no ataque, saindo o Luiz Araújo. No ataque, Michael, Cebolinha e Pedro. Essa, portanto, a provável escalação do Flamengo. Lembrando que, como eu falei, o Filipe Luís ele define poucas horas antes do jogo. Essa escalação é baseada no que ele trabalhou nos últimos dias pensando nessa partida. Mas falando do Varela, que não foi titular na partida passada e pode ganhar a vaga de titular no jogo de hoje, ele está num processo de renovação de contrato com o Flamengo. A informação que saiu ontem é que os empresários do jogador estiveram aqui nos Estados Unidos para fazer uma reunião com o José Botto e alinhou a renovação de contrato do lateral direito do Flamengo. O José Botto ele teve essa reunião, acertou todos os detalhes da renovação, o contrato ele já está bem alinhado, ainda não foi assinado, a tendência é que seja assinado no Rio de Janeiro após o Super Mundial de Clubes, mas tudo muito bem encaminhado para essa renovação, o novo vínculo que será válido até dezembro de 2027. E ontem no estádio, o Varela falou sobre a possibilidade de continuar, de renovar com o Flamengo. Ele fez questão de deixar claro que ainda não está
acertada a renovação, mas que está muito bem encaminhada e que ele já tomou a decisão. Ele quer ficar no Flamengo, ele quer continuar no Flamengo. A decisão, então, do jogador já foi tomada e agora, claro, tem a questão burocrática, precisa ser ajustado todos os detalhes do contrato. Mas aqui tudo indica, a reunião que aconteceu ontem foi bem proveitosa e o contrato deve ser assinado em poucos dias, quando o Flamengo voltar para o Rio de Janeiro. Inclusive, o José Botto ele falou, né, que a prioridade do Flamengo é a renovação do Varela. Ele até pulou a fila, tinham outros jogadores que estavam como prioridade principal ali, mas o Varela, ele cortou a fila, passou para frente, é a principal movimentação do Flamengo hoje para renovação. E está muito certo, muito encaminhado para que aconteça, e o jogador quer ficar, o que ajuda muito. Agora, o que deixou muita gente preocupada foi uma informação que saiu ontem na imprensa da Espanha. Uma informação que deixou muita gente bem preocupada a respeito do técnico Filipe Luís. Muita gente falou sobre isso e nós vamos, claro, repercutir essa informação. O que saiu no mundo desportivo é que o Atlético de Madrid vê em Filipe Luís o nome ideal para ser o substituto de Diego Simeone numa futura despedida do técnico argentino. O técnico do Flamengo tem uma ótima avaliação desde a parte como treinador até a parte ali como pessoa. Ele conhece muito bem o Atlético de Madrid, fez boa parte da sua carreira no Atlético de Madrid e vale lembrar que ele como jogador no time espanhol, ele tem um status ali considerado como ídolo, então já é visto com bons olhos nesse sentido, e o trabalho que ele vem fazendo no Flamengo deixam as coisas ainda mais positivas para ele vislumbrar um trabalho fora do Brasil, né, na Europa, já que ele tem números muito, muito bons, né, muito interessantes. O Filipe Luís ele tem 3 derrotas na equipe principal do Flamengo como técnico e 3 títulos, então são números realmente que impressionam, e a postura do Flamengo no Super Mundial de Clubes, a forma com que o Flamengo tem jogado, tem enchido ainda mais os olhos do mundo para o trabalho do técnico Filipe Luís. E aí fica essa situação. A informação que saiu é que ele é visto com bons olhos para ser o próximo técnico do Atlético de Madrid em caso de saída do Simeone. Ele já falou algumas vezes que ele quer permanecer no Flamengo, quer continuar fazendo seu trabalho no Flamengo, mas isso deixou muita gente preocupadíssima sobre o futuro do técnico Filipe Luís. É inegável que o fato do bom desempenho do Flamengo no Super Mundial mostra para o mundo o potencial do Filipe Luís, e aí fica cada vez mais difícil proteger, blindá-lo para ele continuar no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente vai chegar alguma proposta, se o Simeone vai sair do Atlético de Madrid, mas a informação que a gente tem é que realmente está sendo bem visto o Filipe Luís, e pode ser sim que o Atlético de Madrid queira tirá-lo do Flamengo. Falando sobre o Super Mundial de Clubes, o Flamengo entra em campo hoje às 21 horas daqui, 22 horas no horário de Brasília, e muito se fala, né, sobre essa comparação entre o futebol brasileiro, o futebol europeu, o futebol que está sendo apresentado no Super Mundial de Clubes. Falam-se muito que os times europeus não estão muito interessados na competição e por isso o nível técnico está abaixo. E o Zico ele deu uma declaração que eu achei muito assertiva, o Zico sempre muito preciso nas palavras. Ele falou o seguinte: tem existido uma supervalorização do futebol europeu, é preciso dar um basta nisso. Eles não são os donos, eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades. Quando tem alguma coisa diferente, o calor, o fim de temporada, isso tudo a gente fazia. A gente ficou e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso está acontecendo. São grandes times, são verdadeiras seleções, mas estão dando muitas desculpas, foi o que falou o Zico, e realmente é o que tem acontecido nesse Super Mundial. As equipes europeias estão tendo dificuldade de vencer e aí começa a inventar um monte de problema. O futebol brasileiro enfrentou esses problemas várias vezes em várias competições, inclusive no Mundial, né, que agora o Intercontinental, sempre jogou no final de temporada, em clima diferente, e não faziam-se esse espetáculo todo em cima disso. Agora o futebol europeu começou a reclamar e estão se vitimizando de todas essas adversidades. Na minha percepção, eles querem sim jogar
Quando o Flamengo jogou contra o Chelsea, foi um jogo duro, tiveram muitas faltas, o Chelsea foi para cima para tentar parar o jogo e o Flamengo foi mais eficiente em vencer, como aconteceu do Botafogo vencer o PSG, como aconteceu das equipes brasileiras, o próprio Fluminense, Palmeiras, fazer bons jogos. Então, eu não acho que é demérito do Brasil, não. Eu acho que o Brasil está fazendo um bom trabalho, as equipes brasileiras estão fazendo um bom trabalho e não tem ninguém de brincadeira na competição. Isso é muita desculpa, conversa fiada, porque não estão conseguindo ter resultado. E hoje tem uma partida importante, o Flamengo, que consegue, com muito êxito, chegar na última rodada sem estar dependendo de um resultado. Isso é reflexo de um bom trabalho que o Flamengo fez e não a equipe europeia que não teve um bom desempenho. Então tem que parar de dar essas desculpas, todo mundo quer ganhar, todo mundo que entra em campo entra para vencer, ninguém que é atleta, que compete, entra em campo para perder. Então, se eles não estão conseguindo, é por outras questões, não é por falta de interesse. Essa é a minha percepção e também é a percepção do Zico. Ele que falou que a galera tá dando muita desculpa, inventando muita conversa, só porque os resultados eles não estão acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje, se os jogadores vão conseguir entrar concentrados como foi contra o Chelsea, para sair com 100% de aproveitamento dessa primeira fase da competição. Você acompanha tudo, claro, aqui no BTB Esportes, a gente faz um mega pré-jogo falando tudo sobre a partida, tudo sobre a torcida, o entorno do estádio, então você acompanha aqui com a gente. Por isso é tão importante você, além de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações para você ser notificado de tudo. Além disso, toda a cobertura também está sendo feita nas nossas redes sociais, então fica de olho lá para você ficar por dentro de tudo. Curte esse vídeo porque você dá um recado para o YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Manda para todos os seus amigos. Se inscreve se você não for inscrito, se você já foi inscrito, acione o sino das notificações. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.